Meu irmão, minha irmã, você sabe que eu estou nesse canal aqui para trazer a você a verdade. Estou aqui falando a verdade dentro do contexto da Congregação Cristã no Brasil. E por conta disso eu sofro vários processos que são movidos contra mim, não só pela Congregação Cristã no Brasil, cooperadores, anciões e assim por diante. Eu sou uma pessoa sozinho, único, sou um pai de família. Eu não tenho o tamanho e o porte de uma Congregação Cristã no Brasil, que é bilionária. Por isso eu peço a sua ajuda, irmão. Faça uma oferta nesta conta aqui abaixo. Essa conta é exclusiva para os processos. Aqui é para pagar as custas processuais e eu estou precisando de um reforço. Se você concorda com o que eu falo, faz uma coisa, contribua, ajuda, faça a sua parte. Pensa assim, não, esse rapaz está aí lutando e falando a verdade, não vou deixar ele sozinho, vou ajudar ele também. Faça a sua contribuição para me ajudar, para que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ok? Agradeço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus. Assédio processual, litigância de má fé, intolerância ao debate e abuso de poder. Esse é o retrato da Congregação Cristã no Brasil nos bastidores. Aquela igreja que ensina uma coisa nos púlpitos e faz completamente o contrário embaixo dos púlpitos. O que você vai ver agora, eu vou colocar para vocês assistirem aqui a fala desse jurista, um homem especialista no direito e que vai fazer um comentário sobre os processos que a Congregação Cristã no Brasil está movendo contra os críticos. Não conheço esse homem, esse vídeo chegou até mim e eu achei interessantíssimo. E eu falei, preciso colocar para que o público assista e veja o que dizem outras pessoas, o que dizem os juristas, pessoas que entendem da lei e que conhecem o que está acontecendo na Congregação Cristã no Brasil e a perseguição que ela está promovendo naqueles que criticam a denominação. Como muitos de vocês sabem, eu estou passando exatamente por isso. Há muitos anos eu estou sendo processado pela Congregação Cristã no Brasil ou por membros da igreja. E não só processado como os processos civis, mas também criminais. Congregação fazendo denúncias em delegacias e Ministério Público. E até agora, graças a Deus, perderam todos. Denúncias arquivadas porque foram entendidas que foram infundadas as acusações e os processos que a própria Congregação Cristã no Brasil moveu contra mim, todas elas perderam. O vídeo desse senhor não é longo, ele é curto. Nunca vi esse senhor, nunca vi ele escrito no canal ou fazendo comentário, mas chegou até mim, o irmão me mandou e achou interessante e eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Fique comigo, vou soltar o vídeo dele inteiro, sem interrupção alguma, e eu já anotei aqui as partes da fala dele que merece fazer um comentário, e eu vou fazer o meu comentário aqui. É bom deixar claro que o que ele está fazendo é uma análise técnica, não está apoiando um lado, nem o outro lado, ele só está dizendo o que está vendo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Alguém neutro, nem sei se é da CCB ou se não é, se já foi ou não foi, eu acho que não é da CCB, mas ele está fazendo a análise dele. Bom, dito isso, vou soltar aqui o vídeo e vamos assistir juntos, ok? Depois que terminar o vídeo dele, acho que tem 7 minutos o vídeo dele, e aí sim eu vou fazer os meus apontamentos aqui. Vamos lá, vamos ouvir. A paz de Deus, ou a paz, ou a graça. Vou trazer um assunto, estava fazendo algumas anotações aqui. Claro que eu não tenho a pretensão tola de esgotar o assunto, tampouco monopolizá-lo como detentor da verdade absoluta, mas faz-se necessário abordá-lo. A maioria dos críticos da Congregação Cristã no Brasil é composto por pessoas simples, irmãos comuns, ex-membros ou membros ativos, sem poder econômico, sem estrutura, sem qualquer proteção. Ainda assim, eu particularmente os admiro, porque eles não são pusilânimes, isto é, covardes. Eles atacam as incoerências, as hipocrisias e as heresias de uma igreja religiosa com
capacidade financeira astronômica. Por quê? Assim, de um lado está a CCB, uma igreja bilionária, altamente organizada, com estrutura jurídica e capacidade financeira praticamente ilimitada para litigar. E do outro, um crítico, que muitas vezes é uma pessoa simples, não tem capacidade econômica para suportar as ações. Há, portanto, um desequilíbrio de forças. Trata-se de uma relação assimétrica, na qual uma instituição enfrenta indivíduos que, não querendo ser repetitivo, não possui condições mínimas para sustentar anos de processos judiciais. A gente chama isso no direito de verticalização. Ambos não estão na mesma horizontalidade. Nesse contexto, o silenciamento, ao meu ver, não ocorre pelo convencimento do debate, mas pelo esgotamento financeiro e psicológico. A instituição pode ajuizar múltiplas ações simultâneas em diferentes comarcas, inclusive utilizando anciões como autores das ações. Justamente porque os críticos, como pessoas físicas, de novo, não têm condições financeiras de sustentar a própria defesa. Isso não é hipótese, é prática recorrente. Muitas vezes indifere ao risco que a instituição pode receber de litigância de má-fé. Eles estão nem aí. Por essa razão, quando um crítico solicita ajuda para custear um advogado ou custos processuais, não se trata de vitimismo, mas sim de sobrevivência jurídica. Porque, convenhamos, até o presidente da instituição processou um crítico como pessoa física, titular da ação, e quem pagou a taxa foi a própria instituição. Então, há um desequilíbrio de forças evidente. E é importante trazer à baila também um dado que a maioria das ações terminam desfavoravelmente à própria CCB. Os pedidos são rejeitados, os tribunais vêm reconhecendo de forma reiterada que crítica religiosa, institucional e doutrinária não configura crime. Esses processos vêm, inclusive, criando precedentes judiciais negativos contra a própria instituição. Ainda assim, continuam sendo ajuizados, porque eu acredito assim, muitas vezes o objetivo não é vencer a demanda. Longe disso, mas silenciar o crítico. Portanto, apoiar um crítico não é apenas um gesto de solidariedade pessoal, mas uma forma concreta de defesa das liberdades fundamentais. Liberdade religiosa é o direito de crer, não crer, mudar de crença, interpretar textos sagrados e viver a fé sem coerção estatal ou principalmente institucional. No Brasil, ninguém é obrigado a pertencer juridicamente a uma igreja ou a concordar de forma irrestrita com a sua liderança. A fé é voluntária e a consciência é inviolável. Liberdade de expressão é o direito de manifestar pensamento, opinar, criticar ou discordar, inclusive quando essas manifestações desagradam ou confrontam estruturas de poder. Se a liberdade só alcançasse quem concorda, não seria liberdade, mas apenas então somente permissão. Crítica não é crime, questionar a liderança, doutrina, prática administrativa, coerência institucional, integra o debate democrático, social e religioso. O direito penal não protege instituições contra questionamentos, protege pessoas contra ofensas específicas à honra. Por isso, é essencial distinguir os crimes contra a honra. Calúnia, que consiste na imputação de falso fato definido como crime. Difamação é a atribuição falsa de um fato determinado que atinge a reputação social da pessoa identificável. Isto é, o sujeito ele não pode ser indeterminado ou oculto. A pessoa precisa estar identificável, facilmente identificável. Injúria, que é a ofensa direta à dignidade ou ao decoro por pessoas, por meio de ataques pessoais, ou seja, um exemplo é um xingamento. Fora dessas hipóteses, o que existe é o exercício legítimo da palavra. Não é calúnia apontar incoerência institucional, não é difamação questionar decisões administrativas ou doutrinárias, não é injúria denunciar abuso de poder espiritual ou institucional. Transformar crítica em crime é um mecanismo contemporâneo de censura, que é isso que aparentemente eles querem. Há ainda um ponto que para mim é o mais complicado. A incoerência reiterada da liderança. Trata-se de líderes que no púlpito ensinam que o crente deve engolir a afronta, não pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Pregam que irmãos não devem processar o outro, que isso daí está em Coríntios 6. Paulo desenvolve isso. Que repete que as bem-aventuranças, o perdão, o amor, a misericórdia, como fundamento da vida cristã, que é verdade. Mas, no entanto, todavia,
eles recorrem de forma reiterada ao poder judiciário, sempre que são confrontados por críticas que expõem incoerências doutrinárias e heresias que, nos cultos online, são ventiladas todas as vezes. Essas contradições não é pontual, é estrutural. Uma coisa que eu aprendi lendo os livros, né, de Hernandes. Agora, eles pregam para os nossos ouvidos, mas a conduta da vida deles não pregam para os nossos olhos. O discurso espiritual deles é exigido da base. A judicialização coercitiva é utilizada pelo topo. O perdão é ensinado como virtude coletiva. Mas eles não perdoam, porque a repressão jurídica é aplicada como resposta institucional aos antagonistas, né? Quando isso ocorre, o problema deixa de ser apenas jurídico e passa a ser ético, espiritual e institucional. Liderança cristã não se mede apenas e tão somente pelo que se ensina, mas sobretudo pelo que se vive. Liberdade religiosa sem liberdade de crítica é dogmatismo, e liberdade de expressão sem proteção aos mais fracos é ilusão. E sempre que uma instituição poderosa utiliza o poder para calar vozes simples, não é a fé que está sendo defendida. Pelo contrário, é a permanência do poder e o poder. Irmãos, eu não sou jurista, mas esse advogado, rapaz, ele parece ser um excelente advogado. Não porque está, de certo ponto, ele entendeu que existe uma discrepância de poder e até uma tentativa de assédio, né? Assédio contra os críticos, né? Mas você vê isso aqui foi uma aula, isso aqui foi uma aula de direito que esse homem deu, né? Porque ele explica exatamente com fundamentações, com lógica, né? A diferença que tem aí na perseguição religiosa, né? E o abuso de poder e ao mesmo tempo a crítica, né? Quando ela é válida, quando ela não é válida. Isso aqui foi uma aula. O vocabulário dele também maravilhoso, típico de um bom advogado, ok? Bom, eu vou fazer os meus comentários, eu já anotei aqui, eu tô com uma listinha aqui que eu anotei, eu gosto de assistir e ir anotando. Antigamente fazendo nos cadernos, agora estou fazendo no Word, né? Bom, ele diz que admira a coragem dos críticos, né? Porque é exatamente isso, não é fácil você tecer suas críticas a uma instituição tão grande e tão poderosa, né? Como a gente vê o que está acontecendo. Eles usam do seu poder financeiro, né? E do seu poder, de todos os tipos de poder, de influência que eles têm, não para tentar vencer o debate, mas para calar aquele que está criticando. Então isso aí sim é um ponto que eles até admiram, porque não é qualquer um que teria essa coragem de fazer esse trabalho sabendo que o outro lado vai te perseguir com toda a força que ele tem, né? Então ele começa dizendo aqui, ele não diz que ele concorda com tudo que os críticos dizem, é óbvio que não, né? Ninguém concorda com tudo, com todos, mas assim, a grosso modo, né, as críticas básicas, que é as heresias, né, e a coragem de dizer isso e mostrar, ele diz que, né, ele até admira isso. E aí então ele entra no ponto da diferença, a discrepância assimétrica entre a CCB e os críticos, né? Assimétrica, né? Ou seja, a diferença, né? A simetria muito elevada. Ou seja, a congregação, primeiro ponto, é uma pessoa jurídica, então é uma empresa. O crítico é uma pessoa física, portanto é um indivíduo, é uma empresa que tem um poder econômico muito grande, né, perseguindo o indivíduo, simplesmente porque não quer que ele continue criticando ela. Então, ele demonstra aqui alguns pontos, né? O tamanho da CCB, uma igreja bilionária, que tem um corpo jurídico organizado, ele está mostrando as diferenças, né? Que tem condições financeiras para litigar sem limite, ou seja, abrir quantos processos ela quiser e for necessário, ela tem dinheiro
e mão de obra para fazer isso com tranquilidade. Ou seja, é uma força desproporcional, né? E aí depois ele compara com o crítico. Quem é o crítico? Uma pessoa comum, alguém que faz um trabalho por paixão, porque acredita naquilo, né? É uma convicção, né? Ele acredita naquilo ali, e com condições financeiras completamente limitadas, que é a condição de uma pessoa comum, um pai de família que tem a condição, que a gente sabe que hoje no Brasil, as condições hoje é apenas para sustentar a sua casa. Você não tem dinheiro para fazer, né, uma defesa jurídica no estado todo, no Brasil todo, né, porque eles têm esse poder. Então ele mostra, ou seja, ele mostra o cenário, quem é os dois lados, né? E aí ele fala que o crítico não vai ter condições mesmo, né, de suportar as ações que virão e serão movidas pela congregação cristã no Brasil. Então, ele deixa claro aqui o desequilíbrio de força, né? As condições assimétricas completamente, discrepante. E ele diz que trata-se de um embate na vertical, ou seja, é alguém que está em cima, maior, não é horizontal, ou seja, não são duas pessoas que estão no mesmo nível, é uma muito mais elevada lá em cima do que o outro que está aqui embaixo. E aí ele começa a entrar nos pontos interessantes. O silenciamento, ele não ocorre através do debate, ou seja, não é que a CCB silenciou o crítico porque foi lá, confrontou ele, debateu e provou que o crítico estava errado e então o crítico silenciou. Não. A CCB tenta silenciar o crítico através de uma perseguição judicial, tentando com isso o esgotamento financeiro e psicológico do crítico, e muitas das vezes psicológico até da família, né? Então, entenda, a estratégia ali não é, eu vou calar o crítico porque agora nós vamos mostrar que eles estão mentindo, eles estão enganando vocês, vamos fazer aqui um documento que vai responder tudo que eles estão falando e tal. Não. Como eles não conseguem fazer isso, então eles estão usando o poder que eles têm. É o poder aquisitivo, é o poder, é o dinheiro, é a mão de obra que eles têm lá para poder perseguir e tentar calar o crítico. Isso não é uma coisa justa. Aliás, se esse for o plano da banca de advogados da CCB, eu quero dizer que esse não é um plano cristão. O cristão, ele é justo. Ele trabalha no que é justo e na verdade. E se utilizar do seu poder econômico para tentar silenciar alguém que está falando a verdade, porque se estivesse mentindo ou fazendo algo errado, o próprio poder judiciário, nas ações que vocês moveram, já teriam feito esse trabalho. Eles teriam encontrado o problema ou as ofensas e teria silenciado aquela crítica. Mas como vocês não conseguiram, vocês estão tentando de outra forma. De que forma? Através da perseguição e o sufocamento financeiro. Por isso que os CCBanos aqui não querem que vocês ajudem. Não querem, porque é essa a estratégia. É que ninguém ajude. Mas se eu estou aqui até hoje, se eu continuo aqui, é porque vocês me ajudaram. Esse trabalho não é só meu. Não é só eu que estou vencendo aqui a CCB. Vocês que ajudam, as pessoas que ajudam financeiramente, cooperando aqui, são as pessoas que estão junto comigo vencendo. São pessoas que sabem que o que eu estou fazendo aqui é justo, é verdadeiro, que eu não estou mentindo, e fala, vou ajudar esse rapaz. Então, se eu estou aqui de pé ainda e aborrecendo a CCB para continuar fazendo essas perseguições, é porque vocês estão me ajudando. Se vocês não tivessem me ajudando, a CCB já tinha vencido. Não pelo convencimento do debate, já tinha vencido por conta da força que eles têm financeira. E aí o rapaz, o advogado aqui, eu acredito que deve ser advogado, não sei, promotor, juiz, eu não sei. Eu sei que ele é um jurista. Ele fala o seguinte: a CCB tem condições para ajuizar múltiplas ações, até simultaneamente, e em diferentes comarcas, ou seja, pode ajuizar uma ação contra mim em uma cidade, depois ajuizar outra de outra cidade, outra, que é exatamente o que eles fizeram através das denúncias do Ministério Público.
cada uma delas de uma comarca diferente, fazendo denúncias que eu estava cometendo crimes e todas elas sendo arquivadas. Todas elas sendo arquivadas. Então, o que ele está falando ali, eu não sei se ele sabe disso, se acompanha ou não, mas praticamente ele detectou o que está acontecendo. Ou seja, ele está apenas dizendo como esse tipo de embate acontece, mas talvez ele não saiba que o que ele está falando é fato, é algo que está acontecendo. E aí ele segue dizendo aqui que a CCB pode até utilizar, né, de outras pessoas, como anciões, cooperadores, para mover essas ações, né? Isso aqui é uma hipótese que ele apresentou, é uma hipótese, né? Que pode usar pessoas até como laranja. Mas o caso Salvador Bueno? Salvador Bueno, muito provavelmente, foi usado como um laranja. Como a CCB não pode mais mover o processo, não pelas mesmas coisas, pedindo difamação, calúnia, bababá. Então, Salvador Bueno moveu um processo contra mim. Mas o engraçado, para não dizer outra coisa, é que quem pagou a conta, quem pagou as taxas, os tributos para que o processo andasse, foi a Congregação Cristã no Brasil. E isso não é achismo, não é o que eu penso, isso é fato. Está anexado um documento no processo, que quem pagou as taxas foi a própria Congregação Cristã no Brasil. E aqui tem que se levantar algumas perguntas. A primeira dessa, Salvador Bueno concordou com isso? É correto o ancião, o presidente da CCB, ser usado como um laranja? Salvador Bueno quis ser usado como um laranja para poder ajuizar um processo de litigância de má-fé, ou seja, um processo que eles já sabem qual é a decisão do Poder Judiciário contra mim, quando eles me acusam de difamação, de injúria, de todas essas acusações que eles fazem, até de racismo religioso, que eu nunca ouvi falar nisso, porque eles já sabem a decisão que foi contrária, foi desfavorável a eles, favorável a mim. Mesmo assim, eles criaram um outro caminho para tentar mover um outro processo, usando Salvador Bueno. Agora, você que está assistindo, você acha correto um homem que se diz homem de Deus, um homem que se diz ser um homem honesto, justo e que anda na lei, entrando em um tipo de processo desses, criando uma litigância de má-fé, um homem que é o presidente da Congregação Cristã no Brasil, sendo laranja de um processo? Porque nesse processo o juiz falou, olha, o que eu estou percebendo aqui é que quem está sendo defendido aqui é a Congregação Cristã no Brasil. O que vocês estão falando aqui é da Congregação Cristã no Brasil. Então vocês têm que colocar a Congregação Cristã aqui, ó, no polo ativo aqui, ó, para que ela se defenda, que ela faça acusação. O que eles fizeram? Salvador Bueno rapou fora do processo, correu fora. Porque o risco daquilo ali ser identificado pelo Poder Judiciário como litigância de má-fé estava nítido, grande. Para pensar, eles correram do próprio processo que eles abriram. Vocês acham que estavam fazendo coisa boa? Lógico que deram ali uma desculpa, que eles iam optar por uma outra composição processual, bababá, aquela conversa furada toda, que é 2 processos que já tinham perdido. Portanto, eu faço essa pergunta para Salvador Bueno e para todos que são da Congregação Cristã no Brasil. É justo um ancião da congregação se oferecer como um laranja em um processo para prejudicar uma outra pessoa através, podendo ser até considerado ali uma litigância de má-fé? Vocês acham justo? Portanto, se o ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, ele está fazendo isso, o que os outros anciões não podem fazer? Sim, porque se ele está fazendo isso e os outros estão vendo, vão fazer igual. Podem até fazer igual ou pior. Porque Salvador não terá poder nenhum, ele não terá conduta moral suficiente para falar, tá errado o que vocês estão fazendo aí. Vocês não podem, eu vou tirar a liberdade de vocês.
ele pode? E se alguém apontar na cara dele, mas você fez igual, ou você fez pior? Se os anciões da CCB começarem a servir de laranja em coisas por aí, para poder esconder mutreta aqui, mutreta lá, Salvador Bueno vai ter condição moral alguma para poder repreender? Eu acredito que não. Portanto, tem mais. Se a Congregação Cristã no Brasil pagou a taxa no processo, será que não pagou tudo? Não pagou advogado, não pagou tudo, ou seja, tudo por conta da CCB? Será que a CCB falou, Salvador, me empresta só o seu nome para a gente colocar no processo? O resto é por minha conta, eu pago tudo. Isso está certo? O próprio Estatuto da Congregação Cristã no Brasil, que diz que a coleta tem que ser gasta para o fim a qual ela foi arrecadado, está correto? Quando vocês pediram o dinheiro de coleta, disseram que era para gastar em processos particular dos seus anciões? Eu acho que isso não está certo. E tudo isso envolvendo o ancião atual, presidente da Congregação Cristã no Brasil, o senhor Salvador Bueno das Neves. E aí ele fala sobre quando o crítico solicita ajuda financeira para se proteger e se defender desses processos, ele diz ali, não é vitimismo, é apenas uma questão de sobrevivência jurídica. Como eu falei aqui para vocês, quando você ajuda, irmão, você é participante. Porque se vocês não ajudassem, eu já teria saído daqui faz tempo. Eu não teria condições de estar me defendendo de tantos processos assim. Portanto, eu já aproveito o gancho aqui para falar para vocês, contribua. Ainda tem mais alguma coisa para falar, bastante coisa para falar, mas eu já aproveito esse gancho para falar, tá aqui o Pix embaixo. Contribua, irmão, me ajude a me defender desse assédio processual da Congregação Cristã no Brasil, porque uma hora tudo isso vai se virar contra eles. E voltando aqui, inclusive no próprio vídeo, ele cita o caso Salvador Bueno. Ele cita que por trás do Salvador Bueno estava a Congregação Cristã no Brasil. Agora a pergunta que eu quero fazer, a Congregação Cristã no Brasil, ao escritório de advogados que está lá, a CCB também está pagando os processos dos outros anciões que vocês estão ajuizando contra nós, os críticos? Sim, porque se fez de um, o que impede fazer dos outros? A Congregação Cristã no Brasil, por acaso, está por trás do processo de Hélio Bianco contra Josafá Agra? Por acaso, a congregação está por trás do processo do senhor Luiz Carlos de Viçosa contra Josafá Agra? E todos os outros demais, aí, cooperadores, outros anciões também, a Congregação Cristã no Brasil está por trás de tudo isso? É óbvio que a pergunta é mais do que coerente. Porque a gente conseguiu pegar aqui, por causa de um erro de vocês, né? Por causa de um erro de vocês, a gente identificou que sim, a congregação está por trás do processo de Salvador Bueno. E isso pode, muito bem, se estender aos outros processos também. Eu acredito que isso poderia dar uma investigação, uma denúncia no Ministério Público para apurar isso daí, até para provar este assédio, né, processual que a congregação promove contra os críticos. E aí, ele segue dizendo aqui que a maioria dessas ações que eles moveram contra os críticos, todas elas foram desfavoráveis à Congregação Cristã no Brasil. Pedidos que reiteradamente foram rejeitados por diversos juízes, tanto de primeira instância como os de segunda instância. Mesmo assim, a congregação continua movendo ações. Por quê? Segundo a visão desse jurista, o que ele imagina que pode ser, é que a congregação sabe que não vai vencer, mas esse não é o objetivo. O objetivo dela é esgotar os críticos financeiramente e psicologicamente. Eles sabem que não vão vencer, mas vamos abrir processo. Vamos abrir aqui, ali. Né? Isso tudo por quê? Porque sabe que estão agindo de má fé. Eles sabem que não conseguem vencer no debate, porque as críticas são justas, são verdadeiras. E todas as acusações que fazem são infundadas, ou seja, mentirosas. Não existe difamação nenhuma, não existe injúria, não existe calúnia nenhuma, porque se houvesse, o poder judiciário teria nos penalizado. E aí ele segue dizendo que apoiar o crítico, irmão, não é apenas um apoio pessoal, mas é apoiar
a liberdade de dizer o que vocês pensam. É apoiar você mesmo. Ou seja, muitos anos calado dentro da CB, porque essa ditadura, ela acontece lá dentro. E o que a gente tem que fazer? Não pode permitir que eles venham aqui fora nos silenciar. Nós que já saímos de lá e que temos coragem de falar. Então, apoiar o crítico é dar apoio à liberdade de expressão. É apoiar aquele que tem o direito de falar. E aí ele segue dizendo que você tem todo o direito de ir na Congregação Cristã no Brasil ou qualquer outra instituição religiosa, porque o nosso país ele nos dá esse direito. Mas você não pode impedir que as pessoas te critiquem. Você pode entrar onde você for, você não pode impedir que elas não concordem com você, ou que elas critiquem a sua religião, porque isso também faz parte da mesma liberdade que você tem de cultuar, os outros têm de criticar o culto que você presta, sem ofensas, é claro. E aí ele diz que tentar transformar a crítica em crime é um mecanismo contemporâneo, ou seja, é o que estão tentando fazer hoje, né? Fazer com que a crítica se transforme em um crime, e isso é um absurdo. E aí ele fala, já quase terminando, que há incoerência muito grande no discurso dos seus líderes, porque eles ensinam uma coisa, mas eles fazem outra completamente diferente. Isso é um absurdo. E que mesmo perdendo os processos, eles recorrem de forma reiterada ao poder judiciário, mesmo sabendo que o que eles estão pedindo não é adequado, eles não têm direito no que eles estão pedindo, mas eles continuam recorrendo ao poder judiciário. Sabe por quê? Porque tem muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro, eles estão gastando muito dinheiro com isso. Tem muita gente trabalhando e tudo isso é movimentado por dinheiro. Esses advogados, esses homens não vão trabalhar de graça. O poder judiciário, a cada ação, precisa de dinheiro para poder dar entrada e fazer com que o processo ande. É isso que ele falou no começo do vídeo, né? Eles têm dinheiro para isso, né? Para abrir quantas ações for. Por isso, é uma guerra, é uma perseguição assimétrica, ou seja, ela está fora de proporção. E aí ele falou algumas coisas aqui, né? Que o discurso espiritual deles é exigido da base, do povão. Mas a judicialização coercitiva é um exercício que a cúpula faz. Ou seja, exige do povo que perdoem, que entreguem na mão de Deus, mas enquanto eles perseguem todos aqueles que criticam, ou seja, nada a ver com o discurso deles. Por isso que quando a gente chama eles de hipócritas aqui, a gente está só detectando um fato. Nós não estamos fazendo uma ofensa. A gente só está mostrando o que está acontecendo. E aí ele segue dizendo que lá eles ensinam o perdão de forma coletiva. Todo mundo tem que perdoar, todo mundo. Mas eles mesmos não perdoam ninguém. Antes, recorrem a tudo que tem direito para punir qualquer um daqueles que ousaram criticá-los ou enfrentá-los. E aí ele cita que o mecanismo deles é usar a pressão jurídica para perseguir e tentar punir qualquer um que criticá-los. E aí esse advogado apontou que isso já deixou de ser uma questão apenas, né, um problema teológico, mas já se tornou um problema jurídico e de assédio moral. E aí ele entra aqui num contexto teológico que ele falou muito bem falado, lembrou até do Hernandes Dias Lopes, que ele falou que liderança não é só sobre o que você fala, mas é sobre o que você vive. Exatamente baseado no discurso de Jesus Cristo contra os fariseus hipócritas, que Jesus chamou eles de hipócritas porque eles não viviam o que eles ensinavam. Falam, mas não vivem. E isso é o reflexo perfeito do que é a congregação, a liderança da congregação cristã no Brasil. E aí ele vai encerrando dizendo que liberdade religiosa sem liberdade de crítica é dogmático. Isso é só pressão, você só pode falar o que a gente permite. Isso é outra coisa errada e é exatamente assim dentro da congregação cristã no Brasil. Pode olhar o canal de transmissão do culto online, eles não permitem nem as pessoas se saudarem no chat. Ali eles não têm liberdade de falar nada, de opinar nada. É completamente bloqueado, tudo bloqueado. Eles só têm o direito de assistir calado, sem poder dizer uma palavra.
E ele encerrou a fala dele dizendo que liberdade de expressão sem proteção dos mais fracos, ou seja, para poder dizer o que pensa, não é liberdade, é só ilusão. E a frase final dele dizendo que usar o poder judiciário para poder calar a crítica, isso não tem nada a ver com liberdade de culto. O que a CCB está querendo de verdade é manter o poder e o controle que está sendo ameaçado com a verdade que está sendo exposta. Bom, irmãos, eu peço para você que ajude o canal, apoie, por favor. Vocês estão vendo uma pessoa de fora comentando. De fora, gente. E está percebendo a perseguição que a CCB está promovendo contra os críticos. Por que eles não vêm no debate convencer e mostrar para vocês que a gente está errado? Por que eles não vêm através de uma circular apontando realmente o que a gente fala, mostrando o lado deles, a verdade deles? Mas eles não conseguem. Antes, estão usando o poder deles para perseguir as pessoas que falam a verdade. Indo totalmente contrário com o discurso que sempre fizeram, que a CCB, não, a CCB fica em paz, ela só entrega na mão de Deus. Ela não persegue, ela entrega na mão de Deus. Falsos e mentirosos. Mas eu gostaria de ouvir vocês respondendo sobre o Salvador Bueno. Salvador Bueno, né? Você permitiu, você se entregou como um laranja para poder ajuizar um processo de litigância de má-fé. Será? Queria que vocês respondessem aí para mim. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha disso tudo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.